Olá a todos, eu sou Ives Goulart, analista da Embrapa Florestas, sou engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e é uma satisfação muito grande apresentar para vocês hoje o nosso sistema de produção Erva 20. Né? Então, desde já agradeço o convite da AEF-Sul, né, para participar desse workshop. Então, a ideia hoje é apresentar a base teórica do sistema de produção Erva 20 e exemplificar com algumas tecnologias, talvez as principais tecnologias que compõem o sistema. Né? Pois bem, a erva mate ela é uma espécie nativa da América do Sul. Né? Eu coloco esse mapa bem pequeno aqui para ilustrar o quão endêmica ela é, né? Não existe em outra parte do mundo. A maior parte dessa área de ocorrência natural ela fica no sul do Brasil, né? Um pouco aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Né? É o principal produto em diversos municípios, né? Principalmente na agricultura familiar, a base de toda a produção da erva mate, e gera aí uma infinidade de empregos diretos e indiretos, né? Em milhares de propriedades rurais. Os usos mais conhecidos da erva mate eles se concentram em chimarrão, tererê e chás. Né? Porém, existem pesquisas que têm desenvolvido novos produtos a partir de descobertas, principalmente em relação a benefícios para a saúde humana ou não, né? De animais de produção também, questões cosméticas, enfim, nutracêuticas, etc. Então existem vários usos que estão sendo descobertos, né? Estão sendo trabalhados para o desenvolvimento de novos produtos e como eu digo aqui, né, tem outros que não estão listados, mas essa lista continua crescendo cada vez mais. Né? O uso da erva mate, o consumo de erva mate, ele iniciou com os índios guaranis, muito tempo atrás, né? Basicamente por colheitas drásticas das herveiras que estavam em áreas de floresta natural. Né? A erva mate ela tem uma origem na floresta umbrófila mista, né? Que também é conhecida como florestas de araucárias. Então as duas espécies evoluíram conjuntamente. Só que essa forma de obtenção, o extrativismo de erva mate, ele tem diminuído bastante, né, nas últimas décadas, principalmente pelo avanço de outros cultivos agrícolas, enfim, florestais, né, pecuária também. Então essas áreas de extrativismo têm ficado cada vez mais restritas. Né, mas hoje ainda é possível manejar dessa forma, baseado em manejo sustentável dessas áreas. O cultivo propriamente dito de erva mate, o cultivo, vamos dizer assim, moderno de erva mate, ele começa forte nos anos 70, né, com os adensamentos de erva mate em remanescente florestal, os ervais arborizados, né, e a monocultura de erva mate, que são os ervais a pleno sol. Né. Mas como todo cultivo, surgem os problemas comuns, né, que é a competição com plantas daninhas, pragas, doenças, questão de solos, né, e culminando em baixa produtividade, mesmo nesses ervais cultivados. Pouco depois disso, iniciaram-se as pesquisas com o sistema de produção de erva mate. Então, melhoramento para desenvolvimento de melhores materiais genéticos, tratos culturais, né, manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, a própria adubação, né, passou a ser estudada. A questão das podas, né, buscando podas mais eficientes do que as podas drásticas. Né, e também uma consequente disponibilização dessas tecnologias de produção para uso no setor ervateiro. Atualmente nós temos diferentes formas de obtenção da erva mate. Eu trago aqui alguns exemplos de produtividade. Né? São dados obtidos de diversas fontes. Então, assim, em ervais a pleno sol, nós temos uma produtividade média aí de 7 toneladas e meia por hectare por colheita. Né? Nos adensamentos de erva mate,
a produtividade é um pouco menor, né? O adensamento de erva mate é o plantio de erva mate em remanescentes florestais nativos, né? Ainda nas áreas de extrativismo, essa produtividade é um pouco menor e ela é explicada pela pouca densidade de indivíduos de erva mate, né? Uma floresta pouco ou não antropizada, ela tem muitas espécies, então é natural que a produtividade por área acaba sendo menor, né? Agora, pegando aqui uma média dos ervais que tem uma tecnificação, né, ervais cultivados com algum grau de adoção tecnológica, essa produtividade sobe bastante, mostrando que tem um potencial grande de, de elevação da produtividade, né? E a partir daqui eu vou sempre tratar a questão da produtividade sempre ligado com a qualidade da erva mate, né? Isso é importante frisar porque você só tem qualidade de um produto se tem alguém que queira comprar ele, né? Então é intrínseco a produtividade em relação à qualidade, né? Então eu vou relembrar isso em alguns momentos. Dessas formas de obtenção de erva mate, né, hoje nós temos aproximadamente 6% de áreas com extrativismo original, vamos dizer assim, nas áreas de floresta não antropizada, na brófila mista, né? Aí quase 30% de ervais, adensamentos de erva mate, então se percebe aqui uma alteração, né, uma ampliação da densidade de erva mate, né, de indivíduos de erva mate, mas mantendo ainda as outras espécies nativas que sombreiam essa erva mate. Pouco mais de 30% de ervais arborizados, que são aquelas situações onde se planta erva mate em linha e entre linha. E se plantam também as espécies sombreadoras, tentando copiar esses outros sistemas com uma sombra natural, vamos dizer assim. E aí também 30% de ervais a pleno sol, né, que são monocultivos de erva mate. Agora, é interessante a reflexão em relação àquele conceito do senso comum, né? Erval nativo versus erval plantado. Esse é um conceito que tecnicamente ele tem que ser melhorado, né? Porque quando a gente se refere a um erval plantado, a gente está se referindo a plantar mudas no solo. E o adensamento aqui, por exemplo, essa operação de plantio ela é efetuada. Então, eu gosto de trabalhar com o conceito de erval cultivado, que seriam os ervais a pleno sol, os arborizados e os adensamentos de erva mate, porque neles é possível fazer a adoção ou aplicação de técnicas e tecnologias mais eficientes de produção. Enquanto que no extrativismo, no manejo sustentável, a possibilidade de antropização e adoção tecnológica é bem menor, né? Porque é preciso manter essas áreas na forma que estão, né? Então aqui eu trago novamente um gráfico mostrando a produtividade da erva mate, né? Comparando a média nacional aqui em amarelo e a média de produtividade de diversas propriedades com algum nível, com bons níveis de adoção tecnológica, né? E isso aqui não significa um uso indiscriminado ou um cultivo intensivo. A adoção tecnológica é de boas práticas de produção, né? Então, poda adequada, adubação equilibrada, enfim. E aqui tem exemplos de vários ervais que são sombreados, né? Alguns ervais a pleno sol, mas o que é importante frisar aqui que independente da forma de obtenção do sistema em que essa erva mate está sendo cultivada, adensamento, pleno sol ou arborizado, é possível ter produtividades melhores do que as que se tem hoje em média, basicamente com ajustes de manejo, né, com adoção tecnológica. Então é nesse contexto que surge o Erva 20, né, que nada mais é que um conjunto de boas práticas organizadas em um manual e algumas ferramentas, né, e disponibilizado para os produtores, né. Então, assim, ervais com produtividade decrescente é um fato que acontece no Brasil hoje.
carência de informações organizadas, né? São muitas publicações, muitos artigos científicos que impediam, pela quantidade, né, o acesso das pessoas que deveriam ter acesso a essas informações, né? A demanda por mais qualidade de matéria-prima e, por que não, volume, né? Busca de formas sustentáveis de retorno econômico na atividade agropecuária, nas propriedades rurais, e principalmente o alcance do potencial produtivo de cada talhão, né? Respeitando o próprio talhão, se sombreado ou não, que tipo de solo ele tem, qual tipo de praga tem nele, né? Então, como eu comentei, é um sistema de produção, uma proposta de sistema de produção, né, com algumas ou com um conjunto de recomendações técnicas passíveis de adoção após pesquisa e validação no campo. Um ponto muito importante, que é a inspiração do Erva 20, é a busca pelo potencial produtivo. O nome Erva 20 não significa que todos vão colher 20 toneladas por hectare, ele é só uma referência, né? Mas o potencial produtivo, ele é um contexto, uma inspiração que diz o seguinte: a produtividade obtida se todos os fatores de produção forem adequadamente atendidos. Então, se isso acontece num talhão e o potencial dele é 10 toneladas por hectare, é isso que o produtor e os extensionistas têm que buscar. Se o potencial dele é 20, é isso que tem que ser buscado. Se for 7, é isso. Se for 25, esse é o potencial. Esse é o alvo que tem que ser buscado. Claro que é um contexto teórico, né? Então, para ilustrar esse contexto, trago aqui essa clássica analogia, né, da lei do mínimo, a lei de Liebig, onde mostra que um barril, onde cada peça do barril aqui é formado por uma prática de manejo, uma tecnologia, né? E na situação onde todas são atendidas adequadamente, plenamente, o potencial teórico, então, o potencial produtivo é atingido ou alcançado. Agora, se existe um fator que está sendo negligenciado ou não está sendo utilizado da forma adequada, no caso aqui, por exemplo, a adubação, o potencial produtivo é reduzido em 55%, coisa hipotética, né? Então não adianta ter o melhor controle de pragas, não adianta ter a melhor genética, fazer boas podas, porque o fator que está puxando a produtividade para baixo, limitando o potencial produtivo, é a carência ou a má utilização de adubação, né? Então uma motivação para buscar o potencial produtivo é que ervais tecnificados, aqueles que têm adoção tecnológica, eles têm rentabilidades muito altas ou muito boas, né, comparado com outras atividades, né? Então, esse é a inspiração por trás do sistema de produção Erva 20. Então, o Erva 20 ele é organizado com base em práticas de manejo, encadeadas numa forma de sistema. Então, por exemplo, qualidade de mudas, né? A qualidade da muda genética que vai para o campo, que vai ser plantada. A tecnologia de implantação, né? Como eu disse, não adianta ter uma coisa boa e ter uma implantação ruim que também vai ter prejuízos, né? O sistema de adubação, né? Por que eu insisto na palavra sistema? Porque o sistema é quando tem ações encadeadas, que você não pode, que uma depende da outra para alcançar ter um sucesso assim, de operação. Então, adubação é um sistema de adubação. Controle de plantas daninhas, né, em várias fases do erval, né? Manejo de pragas e doenças também é muito importante. Inclusive até antes do plantio, né? Desde o viveiro tem esse tipo de problema. As podas também pode ser considerado um sistema de poda, porque todas elas são encadeadas, têm objetivos claros, porém são interdependentes, né? E os sistemas de cultivo, aí, se eles são sombreados, se eles têm culturas anuais, né? Tem várias formas aí de cultivar erva mate, né? Todos esses ervais cultivados, eles são passíveis de algum grau de adoção tecnológica, né? Então, o Erva 20 está disponível gratuitamente na página da Embrapa Florestas.
né? Nele tem esses exemplos de recomendações de manejo, tem outros mais, né? E ele pode ser baixado gratuitamente, uma manual de 150 páginas, né? Pode ser usado no celular. Existe a versão impressa também, né? Que a gente distribui eventualmente em alguns eventos, mas é totalmente gratuito. Ah, mas onde eu posso usar o Erva 20? Então, recapitulando a questão dos herbais cultivados, né? O Erva 20 pode ser utilizado em herbais cultivados, que seriam os herbais a pleno sol, né? Monocultivo, os herbais arborizados, novamente aqueles onde a erva é plantada em linha entre linha, mas também são plantadas as árvores sombreadoras, então a sombra plantada também. E nos adensamentos de erva mate, onde nós temos o plantio ou o aumento da densidade de erva mate em remanescentes florestais. Né? Ele não é recomendado nas áreas de extrativismo de erva mate. Lembrando que essas áreas não são herbais, elas são florestas naturais, floresta brófila mista, com baixíssima antropização ou sem antropização. Né? Então, a partir de agora, eu vou mostrar as principais tecnologias e recomendações, né, algumas das principais que formam o Erva 20 e dar alguns exemplos de como elas podem ser adotadas, eventualmente alguns exemplos negativos também. Então, começando pelas cultivares, né, hoje existem algumas cultivares de erva mate disponíveis, todas com alguma cooperação aí da Embrapa Florestas, né? Então nós temos a Carrari, que foi desenvolvida pela Embrapa Florestas com a EPAGRE, né? Lá na região de Chapecó, em Santa Catarina. Cambona 4, lá na região de Machadinho, no Rio Grande do Sul, desenvolvida pela Promate, Emater, são vários parceiros, né, envolvidos lá, a própria Embrapa. Né? As BRS 418 e 409, né, que são para a região sudoeste do Paraná, e a Alpaba e Ari, que são cultivares desenvolvidas junto com a Baldo, né? E essas cultivares apresentam aí diversos potenciais produtivos, né? Com esses potenciais produtivos, eles são baseados numa referência, né? Herbais cultivados, colheitas a cada 18 meses, mas não impede que elas sejam usadas em outra forma, em outros sistemas de produção. E aqui é interessante que algumas já têm alguma seleção para um certo nível de sombreamento, né? Até 30% de sombra é possível usar tranquilamente esses materiais. Então aqui um exemplo, né, da Alpaba aos 6 anos. Então se percebe uma uniformidade, né, uma alta produção de folhagem, então não é possível observar o tronco. Então são materiais aí que têm um bom potencial de uso, né, nos cultivos de erva mate. Agora, existem diversos benefícios, né, como eu comentei, uniformidade, a própria qualidade, tem uma uniformidade de padrão de sabor, compostos que são produzidos, né, e maior produtividade. Existem cultivares que estão em desenvolvimento, cujo foco, né, seria o teor de cafeína e outros aspectos aí que são interessantes. Elas vão ser disponibilizadas no futuro, mas atualmente essas que eu mostrei, elas têm seleção por produtividade e sabor. Né? Agora, é preciso plantar então erva mate, as cultivares em toda a propriedade? Não, né? Como todos os cultivos agrícolas, a recomendação é plantar materiais diversificados, né? Se possível, materiais melhorados, obtidos em viveiros de qualidade, com registro no Ministério da Agricultura, né? E plantar as cultivares em alguns talhões. Né? O ideal é que se use a genética que os produtores têm na própria região. Né? Agora, é fundamental planejamento e gestão. Né? Veja um exemplo aqui. Ó. Então, uma propriedade hipotética, onde tem uma área aqui preservada, conservada, né? Onde é possível aplicar onde ter o extrativismo de erva mate, colheita daqueles materiais que estão lá. Né? Agora, áreas com algum nível de sombreamento ainda, um remanescente florestal. Né? Utilizar aqui, por exemplo, os materiais das regiões.
né, de viveiros registrados, né? E um outro talhão, vamos supor aqui talhões mais abertos, né, onde é possível colocar então cultivares e aqui ter uma boa produtividade em volume, sempre pensando na qualidade também. Então só aqui nessa propriedade a gente teria aqui pelo menos 3 tipos de matéria-prima que poderiam ser destinadas para compradores diferentes, né, ou para produtos diferentes. Então o planejamento é fundamental para ter o controle sobre isso nas propriedades. Agora eu vou comentar um pouco sobre o sistema de adubação, né? Existe um paradigma no setor ervateiro, ainda é muito forte em algumas regiões, né, onde se comenta que não é necessário fazer adubação no cultivo de erva mate. E isso vem muito da experiência antiga do extrativismo, onde os ervais eram colhidos, as herveiras eram colhidas e se voltava depois de algum tempo para esses ervais e se aproveitava muito a fertilidade natural dos solos. Só que com o passar do tempo, há uma extração muito grande de nutrientes. E é isso que esse gráfico mostra. Aqui, em quilos por hectare ano, a extração de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, de erva mate aqui em verde, e milho em grão, né, produção de grãos de milho, em amarelo, né? Então é possível a gente observar aqui no nitrogênio, por exemplo, que a erva mate tem uma extração bem maior que a da própria cultura do milho, que é uma cultura sabidamente demandante de adubação. Então por isso eu coloquei essa comparação aqui, porque todos sabem que o milho é uma cultura que depende muito de adubação. Então em relação ao fósforo também, né, quase a metade aqui da demanda do milho. O potássio é praticamente igual, né, a extração, a demanda que essas culturas têm. E em relação ao cálcio e magnésio, que é a calagem, lembrando que o calcário calcítico, calcário dolomítico, eles são fontes de cálcio e magnésio. Então, na cultura do milho extrai muito menos esses nutrientes do que a própria cultura da erva mate. Então tem um paradigma aqui, aquele mito de que não vai calagem na erva mate, né? Mas é importante comentar que no caso das lavouras, das culturas anuais, o cálcio e o magnésio, além de fornecer os calcários, além de fornecer esses nutrientes, eles ainda fazem um ajuste de pH com base na dose. Então doses muito altas de calcário elevam o pH do solo, é a tal da correção de solo. No caso dos cultivos de erva mate, essa correção de solo não é necessária ser feita, né? O que se faz é uma adubação cálcica, né? Uma aplicação de doses bem menores de calcário, dolomítico ou calcítico, para repor o cálcio e magnésio que é extraído. Então, nessas doses ajustadas para a cultura da erva mate, o calcário não causa dano na erva mate, muito pelo contrário. Ele melhora um pouco a disponibilidade dos outros nutrientes para a própria erva mate. Então, só isso aqui ilustra que a erva mate sim precisa de adubação, precisa de uma fertilização para repor aquilo que ela está extraindo, né? E assim conseguimos manter uma qualidade, né, e elevar a produtividade dos cultivos. Agora, quanto adubo aplicar, né? Isso é uma coisa interessante. Quanto adubo aplicar de erva mate? O que eu sempre digo tem que fazer análise de solo. Não dá para chutar a dose, não dá para adivinhar a dose, porque é muito comum, né, no interior, no campo, o pessoal aplicar dose única, né? Tantos gramas por planta, tantos gramas por pé, tantos gramas por coba. E aqui essa imagem é uma foto que eu fiz de um produtor que fez a análise de solo, utilizou as tabelas, né, os parâmetros de adubação para erva mate, que estão hoje disponíveis tanto no Erva 20 como nos manuais de adubação e calagem do Rio Grande do Sul e do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como no do Paraná. Então tem bastante informação aí disponível, né? Então esse produtor aplicou os parâmetros e veja, para um adubo que ele ia aplicar lá, um talhão era 75 gramas, o talhão da frente era 130 gramas e o talhão mais adiante 120 gramas.
Isso indica que se o produtor escolhesse aplicar em toda a área 130 gramas, ele estaria aplicando o dobro do necessário por planta. Então perdendo dinheiro. Ou se ele resolvesse aplicar 75 gramas, ele ia acertar nesse aqui e nos outros está faltando adubo. Então ele não alcançaria o potencial produtivo de cada talhão. Então por isso é importante, a análise solo é muito barato. Então é uma tecnologia que não deve ser abandonada, ela tem que ser feita. Né? Até porque vai fazer uma a cada 4, 5 anos. Então compensa muito fazer. Né? E para quem está nos assistindo que é profissional de ciências agrárias, é imprescindível que isso seja recomendado aos produtores, né? Que seja orientado a eles que façam. Então, como eu comentei que a erva mate ele tem um sistema de adubação, porque ele é dividido em várias etapas. Né? Então, adubação de plantio e pós-plantio, quando a planta é pequena. Adubação de formação de copa, né? Quando a planta já está crescendo, após as primeiras podas, ela já está desenvolvendo a copa. Então, aqui as doses são um pouco maiores, porque não é mais uma muda. São plantas com um certo porte. Né? E a partir daí, depois dessa etapa, tem a fase de produção, que é quando a erva mate realmente aumenta o porte da copa, né? E a partir daí colheitas aí ajustadas a cada 18 meses, 24 meses, dependendo do sombreamento. Né? Mas o que importa é que para todas essas análises, para todas essas fases, é necessário fazer análise de solo. Né? Então, se eu tenho um erval em produção nunca foi adubado, então está mais que na hora de a gente fazer uma análise de solo, usar os parâmetros para calcular a recomendação e aplicar a adubação. Mas se eu tiver que aplicar muito adubo, se a dose for muito alta e eu não tiver recurso financeiro, né, para aplicar essa adubação. Nesse caso, é muito importante conversar com um profissional de extensão rural, assistência técnica, porque ele vai orientar os produtores nisso. É possível fazer aplicações parciais. Né? Então, se eu não tenho recurso para aplicar 100% da dose recomendada, então que faça 50%, que faça 40%, que faça 15% do que é recomendado. Porque uma aplicação de 15% ela vai ser melhor do que aplicar 0%. Né? E a estratégia de adubação da erva mate é para construção, reposição, reconstrução da fertilidade dos solos. Então é muito importante que se faça adubação equilibrada, recomendada, naquele nível que o produtor pode fazer. E na medida em que ele for melhorando o retorno daquele talhão, o recurso que é recebido ele pode ser reinvestido em aumento de dose de adubação, tranquilamente. Então, por isso, gestão e assistência técnica é fundamental. Manejo de plantas daninhas. Um outro assunto bem interessante, um aspecto muito forte do Erva 20, né, é a questão do controle de planta daninha, controle do mato, enfim. Não existem herbicidas registrados para uso na erva mate. Então a gente sabe que muitos produtores aplicam, principalmente a Roundup, outras marcas de glifosato, né? Mas a recomendação técnica atual é que o controle seja feito por métodos físicos, né? Por coroamento, pós-plantio, tem essa foto aqui embaixo, capinas e roçadas. Né? Essas são as formas recomendadas de fazer controle, né, de planta daninha na erva mate. Então no manual Erva 20 tem os detalhes de como fazer essas operações, épocas, momentos, para tentar tornar esses manejos, essas operações mais eficientes possíveis, né, com o menor custo possível. Mas também, além dos métodos físicos, existem os métodos culturais, que são cobertura morta na linha ou no ao redor das plantas, né, que é o coroamento, como está ilustrado aqui também. Né? Após uma roçada na entrelinha, é possível acumular aquela palha, aquela massa vegetal no entorno das plantas. Isso funciona principalmente nas fases de plantio e formação de copa. Né? E aqui a questão do uso de cobertura vegetal nas entrelinhas. Que as espécies de cobertura vegetal são conhecidas também como plantas de cobertura, adubação verde, sim, outras formas de chamar. Mas a tecnologia é a mesma. É muito interessante o uso dessas espécies porque elas trazem uma série de benefícios. Por exemplo,
evita a erosão do solo, porque mantém o solo sempre coberto, né? Reduz a perda de nutrientes por lixiviação, isso é muito importante para quem faz alguma adubação. Elas melhoram a fertilidade do solo, né? E tem várias formas disso acontecer, né? Plantas que produzem boa quantidade de biomassa, elas vão melhorar aspectos biológicos, de matéria orgânica do solo, né? Além de abrigar diversos inimigos naturais para as pragas da erva mate. Isso é um fator muito importante que lá na questão das pragas a gente vai ter um benefício. Algumas espécies, as leguminosas, elas têm a capacidade de fixar nitrogênio do ar no solo, né? O pessoal conhece aí amendoim forrageiro, trevos, ervilhaca, enfim, são várias espécies que trazem esse benefício. Então, elas reduzem a demanda por adubação nitrogenada, né? E hoje, numa situação onde o adubo está caro, né, os preços elevaram muito, então essas espécies têm aí um papel importante, né, nos sistemas de produção. Então veja aqui um experimento, né, que nós acompanhamos, onde temos um erval sombreado, né, com um relativo forte nível de sombreamento, né, mas onde foi implantada uma cobertura gramínea aqui, né, uma espécie, um Oxonopus compressus, a grama São Carlos, a grama sempre verde, uma grama de jardim bem comum, né, foi plantado junto com o erval, e aqui nessa parcela foi mantido a vegetação só com roçadas, né. Então dá para observar aqui visualmente uma diferença, né, da questão visual, que essas plantas têm um potencial muito mais forte de competir com a própria erva mate. Agora, é importante nós termos em mente que em sistemas onde tem a cobertura vegetal, sistema de produção com cobertura vegetal, a adubação é fundamental, porque em um erval onde não é feita adubação, zero adubo, as duas situações são prejudiciais, porque claramente estarão competindo com a erva mate, né, pelos escassos nutrientes que esse solo vai ter. Então, claro que nesse experimento aqui a adubação é feita conforme as recomendações técnicas. E aí o efeito de competição ele é minimizado, porque a fertilidade geral do solo é alta, né? Então aqui um detalhe também mostrando que tem as herveiras plantadas aqui na linha, as árvores que sombreiam e a cobertura vegetal vigorosa com alguma outra espécie de, a gente chama de mato mole, né? Que são espécies que, se for preciso fazer alguma roçada, é uma operação, uma roçada alta, com uma boa velocidade, então é uma operação bem mais barata do que roçar com a vegetação espontânea ali, né? Com as plantas daninhas espontâneas. Aqui uma outra situação de um erval sombreado no Paraná, né, uma cortesia da foto da Emater do Paraná, que agora é IDR, né, mostrando um erval também sombreado, um adensamento de erva mate, onde tem aqui o cultivo ou o consórcio de amendoim forrageiro com erva mate. Aqui é um amendoim forrageiro já formado, ela é uma planta bastante agressiva e depois que ela está formada, né, então praticamente não tem outras espécies aqui. Só que essa espécie tem o potencial de produzir entre 100 e 200 quilos de nitrogênio por hectare ano, né? Isso equivale a quase 400 quilos de ureia por ano. Então façam as contas, vocês vão perceber como tem o potencial de reduzir custo, né, no longo prazo aí, em relação à adubação. Para formar esse tipo de cobertura não é algo tão simples, é preciso ter um pouco de conhecimento, tem acompanhamento técnico, né? Mas depois que a espécie está formada ali, está vegetando plenamente no solo, os manejos são bem mais simples, né? Então aqui mais um erval sombreado, mostrando que é possível ter uma cobertura que é aveia e nabo forrageiro, né? Uma situação que é cultivado na entrelinha, não são espécies perenes, né? Mas tem que ser semeadas aqui, né, todos os anos. Então também é uma forma de formar uma cobertura, de ter uma cobertura, né? Agora muitas pessoas me perguntam, Ives, mas qual é a espécie ideal, qual é a melhor espécie para cobertura vegetal? E eu costumo responder isso
da seguinte forma, né? Que não existe uma espécie ideal. A recomendação é que se busque espécies que estejam disponíveis na região, né? Que não se tem que inventar roda, buscar muito longe, espécies adaptadas àquela região, né? Que tenha alguma adaptação ao sistema de produção, se é pleno sol, se tem um nível de sombreamento, né? E que seja barata para o produtor, né? Então, quanto mais barato, melhor. Então, tentando casar esses fatores aí, né? Para tomada de decisão. E também são muito bem-vindas os consórcios, aveia e ervilhaca, um trevo branco, que é uma espécie nativa, né, do sul do Brasil, ervilhacas, enfim, consórcios dessas espécies leguminosas com gramíneas, né? E aí tendo potencial, ou melhor, unindo aí os benefícios dessas espécies, tanto de acúmulo de biomassa como de fixação de nitrogênio no solo, né? Então por isso é importante ter o conhecimento e principalmente assistência técnica e planejamento, né? Porque também é uma tecnologia cara de implantar, porém o planejamento no longo prazo nos permite ir adotando isso cada vez mais, em doses homeopáticas, vamos dizer assim, para que seja execuível, né? Em relação às pragas, né, que eu vou comentar agora, a erva mate, por ser nativa da região onde ela ainda é cultivada, ela apresenta um bom convívio com essas pragas, porque evoluíram juntas. Inclusive tem pragas que são específicas da erva mate, só se alimentam da erva mate, né? Atualmente existe um único produto que eu vou mostrar mais adiante, que é o Bovemax, né? E essas espécies elas dependem muito do próprio manejo. Eu comentei agora há pouco em relação à cobertura vegetal servindo de abrigo, né, para as espécies inimigas das pragas, né? Também a questão da adubação. Não é só a questão de inimigos naturais, né? Uma adubação desequilibrada, uma adubação como o pessoal faz aí, muito carregada de nitrogênio, desbalanceada, né, desfavorecendo os outros nutrientes, ela favorece o ataque de pragas, principalmente de ampola da erva mate, né? Então, a adubação ela pode ser feita 100% da recomendação, 50%, 25%, 15%. Independente disso, é importante ter o equilíbrio da adubação, né? Isso tudo está explicado no manual, mas esses aspectos favorecem a erva mate, a defesa natural da erva mate contra, né, as pragas, né? Então, de forma geral, as herveiras estressadas elas sofrem muito mais com o ataque de pragas do que aquelas herveiras que estão sendo bem manejadas, né? Outro aspecto importante que favorece ou desfavorece o aparecimento de pragas é a própria poda, o manejo de poda, o sistema de poda, né? Podas que tornam as copas muito entrelaçadas, muito fechadas, elas favorecem tanto doenças como pragas. Então, por isso é importante seguir os manejos. Vejam que, de novo, são situações ou manejos completamente diferentes, aparentemente que não têm ligação, mas eles são interdependentes. Por isso é um sistema de produção. Por isso que é preciso buscar o melhor manejo, o maior nível de adoção tecnológica possível no erval. E veja, fazer uma poda adequada não é algo caro, porque não adotar tecnologias de poda não é caro, porque você faz um ajuste sem custo. É a forma de fazer a poda. Isso é adoção tecnológica, né? Então, como eu comentei, nós temos um único produto, um inseticida registrado para uso em erva mate, e ele é o Bovemax. É um inseticida biológico que foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com a Novozymes, né? E o agente biológico é o fungo Beauveria baciana. Então esse fungo, depois da aplicação, ele promove a morte dos adultos, né, do corintiano, que é a broca da erva mate, né, após contato, né, com o fungo. Então depois de um tempo, o adulto ele acaba morrendo. É um produto com alta eficiência, né, levou 10 anos aí para ser desenvolvido e hoje está disponível para aquisição aí, né. Então aqui nós temos um exemplo aqui, o resultado de eficiência, então a mortalidade em percentual, né, em função
do tempo aqui, do tempo após a aplicação do produto. Então é possível perceber aí que ele tem um alto nível de controle, aí superando, enfim, na ordem de 70% a 80%. Né? Isso é muito tranquilo porque a erva mate consegue conviver com esse nível que fica de praga. Então não é preciso eliminar as pragas, né? No caso aqui o corintiano, e sim reduzir a população a um nível inferior ao dano econômico. Né? Agora, é muito importante ter em mente que o Bovemax, por ser um produto biológico, ele é um agente vivo, existe um casamento entre uma época que a praga, que o corintiano, que a broca da erva mate está apta para ser controlada pelo fungo, né, pelo produto Bovemax. Então essas épocas são fevereiro e novembro, são duas aplicações, né, uma em novembro, uma em fevereiro, e aí se tem essa eficiência toda no controle do corintiano. Outra praga importante que tem surgido, que tem ganhado importância, né, nos últimos anos aí, a erva mate, é a própria ampola da erva mate. Né? Essa espécie é aquela que forma galhas, tem alta correlação com plantas que recebem adubação carregada em nitrogênio, né, em desequilíbrio, sempre favorecendo o nitrogênio. O pessoal sabe o que eu estou falando, sabe que a planta brota bastante depois de uma aplicação de nitrogênio, que enfim, que aumenta a quantidade de folhas, então o pessoal aplica muito adubos nitrogenados. Só que essas brotações em desequilíbrio, elas favorecem o ataque da ampola. Né? Então ela acaba deformando as folhas, né? E retardando aí o crescimento das plantas. Então, o controle dessa praga ainda é destruição dos ramos atacados e o manejo adequado tanto da adubação como da arquitetura das plantas. Né? E o favorecimento, enfim, dos inimigos naturais. Né? Existem algumas lagartas que atacam a erva mate, né? A lagarta da erva mate, a lagarta do cartucho e a broca dos ponteiros. Essas pragas elas têm uma incidência mais restrita, né? Tem certas questões de ambiente e de manejo que favorecem o aparecimento, mas em ervais bem manejados, em tese elas não são um problema importante, comparado com as outras duas pragas que eu mostrei. Né? No momento estão sendo feitas tratativas para extensão de uso do dipel, né? Então talvez mais adiante a gente tenha algum produto também registrado para as lagartas. Né? O controle delas atualmente é a destruição dos ramos atacados. Né? É muito importante isso, porque os produtores que fazem monitoramento, que caminham nos ervais, enfim, quando tem algum profissional contratado, algum capataz, algum gerente na fazenda, né, ou o próprio produtor mesmo, quando observar essas lagartas, é importante eliminá-las. Né? Mesma coisa com a ampola, porque ele vai reduzindo ao longo do tempo a população dessas pragas. A poda da erva mate também considera um sistema, porque existem várias operações de poda e elas têm objetivos diferentes. Né? Então nós temos desde a poda de formação, que é feita uma muda de erva mate, né? Quando ela atinge certo tamanho, né? Que é o certo desenvolvimento, que é a espessura de 2 centímetros, né? O diâmetro de 2 centímetros, é da grossura de um dedo mais ou menos, e o caule já está maduro, né? Suberizado, com aquela casca cinza. Então essa é a época de fazer a primeira poda. Enfim, a poda de colheita, né, que tem a poda de colheita, a própria colheita do bacheiro é importante também. E depois o rebaixamento de copa e a decepa. Né? Vou mostrar mais ou menos como é que são essas podas. Mas antes, é importante comentar sobre as ferramentas de poda. Porque existem ferramentas adequadas para cada operação. Né? Como as tesouras aqui, elétrica ou manual, né? Para fazer poda de formação, para fazer colheita. Né, o serrote também para fazer esse tipo de poda, motosserra só para renovação por decepa, em alguns casos no rebaixamento de copa dá para usar também, mas é importante casar, fazer o ajuste da operação com a ferramenta para você ter uma eficiência, uma qualidade da operação melhor.
Então não existe uma dicotomia entre certo e errado, e sim a qualidade da operação, né? Então, pessoal, ainda existe muita a poda feita com facão. É uma poda que não é recomendada, porque no começo a pessoa faz um corte adequado, quando o facão está afiado, né? Mas com o passar do tempo, o podador fica cansado e a qualidade da poda vai se reduzindo, né? Não que tenha uma relação direta, só o facão pode fazer poda sem qualidade, não é isso. Mas é que o facão ele tem resultados inferiores na qualidade da poda em relação às outras ferramentas recomendadas, né? Então aqui tem uma foto de uma herveira sendo podada com uma tesoura manual, né, uma tesoura comum, mostrando que é muito tranquilo fazer a mesma operação com uma tesoura elétrica. Então, dependendo da situação do produtor, o tamanho de erval, quem que vai fazer essa poda, o treinamento do próprio podador, é possível utilizar essas ferramentas. Que a qualidade tende a ser muito parecida, né, desde que se tenha essas informações básicas, o conhecimento básico, né, que isso está disponível no próprio manual. As podas de formação, principalmente a de formação, quando quebra a dominância apical da erva mate, né, que faz ela brotar lateralmente, e as podas de colheita, elas têm um papel importante na determinação da arquitetura da erva mate. É muito importante isso, porque em situações que tem boa entrada de luz, ervais pleno sol, ou arborizados, ou até adensamentos com leve nível de sombreamento, é possível manter essas plantas com porte baixo, né, com pouco tronco, muitos ramos, né, a copa aberta, tendendo para fora, né. Isso faz com que ela tenha maior produtividade de ramos finos e folhas, que é a matéria-prima comercial da erva mate. Então aquelas herveiras que têm muito tronco, né, principalmente em situações com muita luz, né, claro que ervais com forte nível de sombreamento, o porte tem que ser um pouco mais alto, mas vamos pensar na copa. A copa tem que ser aberta. A copa tem que ter ramos finos e folhas, e não troncos e ramos grossos, né? Já mostro algumas fotos em relação a isso. Mas essa é uma arquitetura que permite maior produtividade, porque induz a planta a produzir mais matéria-prima comercial e não uma biomassa que não é colhida, né? O rebaixamento de copa é uma poda que deve ser executada mais ou menos em cada 6 colheitas, né? Ela é uma poda necessária mesmo em ervais de bom manejo, como nesse da foto aqui. Então se percebe, tem até uma cobertura vegetal e tal, mas cada colheita eleva um pouco a altura da copa. Então nós temos nesse desenho uma erva mate que a partir de 1 metro do solo ela não tem ramos finos, porque foi deixado esses ramos. Isso aqui é natural que aconteça. Então nessa hora a gente faz uma poda para simplesmente trazer essa copa mais para perto do solo, né? E a decepa para renovação, ela é uma operação recomendada para plantas muito altas, né? Desde que seja possível fazer o rebaixamento, ou a decepa, perdão, né? Ou plantas doentes, com idade avançada, excesso de altura, abandonados, enfim. A gente recomenda o corte com motosserra, né? A uma certa altura, e depois a recondução da copa a partir das brotações, né? Para essas duas situações é imprescindível que o manejo de solo seja adequado, adubação equilibrada, alguma adubação, né? E o respeito às épocas recomendadas, né? Onde as herveiras estão aptas a brotar. Então isso tudo está explicado no Erva 20, né? Com mais detalhes. Então alguns exemplos aqui de podas, vejam, podas que conduzem as brotações a crescerem para dentro, né, do eixo da planta, né? Aqui, além de ter uma certa altura, num erval a pleno sol, essa altura aqui ela pode ser bem menor. Então, está errado? Não quer dizer que está errado, quer dizer que há uma eficiência inferior nesse tipo de condução. Como aqui é pleno sol, a sombra não é um fator limitante, então essa herveira podia partir de 20 centímetros, toda a copa dela, né? Então, e aqui outra questão, né? A manutenção de ramos muito altos, que no próximo ano a copa vai estar bem mais alta. No próximo ano, na próxima colheita. Então aqui
é possível ter um monte de problemas. E nessa copa com ramos para dentro, né, entrelaçados, questão de doenças, de pragas, até redução de produtividade também acontece aqui. Então, novamente, podas que a recomendação de podas e arquitetura é que sejam mantidos então sempre os 20% de pelo menos 20, 30% de ramos, né? Como nessa foto aqui no detalhe, retirada dos ramos que crescem para dentro da copa, né? Tentar evitar isso. Aqui uma herveira de idade avançada já, né? Onde é mantido aqui um bom percentual de ramos finos e folhas, que esses serão os que vão manter a fotossíntese da planta ativa, né? Captação de luz do sol, e aqui vamos dizer assim, os cabides que são deixados para formação da copa para a próxima safra, né? Então é fundamental esse aspecto na poda. Agora eu vou mostrar para vocês uma questão interessante, que também faz parte do contexto do Erva 20, né, que é a questão de ferramentas digitais. Né? Hoje em dia, o produtor rural está muito conectado. Né? Então, são poucos produtores que não têm hoje seu celular, computador, acesso à internet. Né? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos os aplicativos MAT, né, que são ferramentas que nos permitem tomar certas decisões no Erval. Então nós temos o Manejo MAT, que é um aplicativo para celular, né, que faz diagnóstico de ervais cultivados. Então ele dá uma ideia de como melhorar o manejo, quais são os fatores limitantes. Lembra daquela analogia do barril? O que está limitando a produtividade? Né, e permite aí depois, com o reuso nos mesmos talhões, avaliar a evolução do talhão. Então ele mostra aqui, né, os fatores em vermelho, que é preciso ter uma atenção melhor, iniciar a melhoria do manejo por eles. O Fertimart, ele é um aplicativo também para celular, né, que calcula a partir dos dados da análise de solo, então só funciona com análise de solo. Ele dá uma ideia de quanto adubar, como fazer a aplicação do adubo. Né? Então, os profissionais de ciências agrárias podem usar esses aplicativos. Né? Alguns produtores que têm informação, conhecimento, eles podem utilizar também. São ferramentas gratuitas, né? E que dá uma ideia de como adubar de forma equilibrada, para elevar a produtividade ao mesmo tempo que mantém a qualidade da matéria-prima. E por fim, o Planin Mate, que ele é um programa para computador, disponível para download gratuito na página da Embrapa Florestas, e ele indica para nós, faz análise econômica para a gente. Então nos permite calcular quanto que vai custar os manejos que eu vou mudar, quanto que vai custar a minha adubação, e também ele gera uma análise, parâmetros econômicos que permite até o produtor comparar com outras atividades, né? Outras atividades agropecuárias, inclusive, né? Desde que ele tenha esses parâmetros também. Então são ferramentas interessantíssimas do ponto de vista de gestão e melhoria da erva mate. E por que não da própria assistência técnica, porque profissionais que usam essas ferramentas têm uma capacidade aí uma agilidade maior de atender os produtores. Né? Esses aplicativos e programas, eles têm manuais publicados já, manual de uso, então também dá para baixar gratuitamente da página da Embrapa Florestas. Então eu recomendo que vocês acessem lá, tem uma página com bastante conteúdo sobre erva mate, onde esses conteúdos aí estão disponíveis para download. Novamente aquele exemplo de uso, né? Então eu trago de novo aquela imagem de uma propriedade hipotética, ilustrando o uso dos aplicativos. Né? Então eles são recomendados para uso por talhão, jamais por propriedade, porque cada talhão tem a sua peculiaridade. Então no exemplo tem um talhão ali que tem um probleminha de manejo lá, ó, fortemente no vermelho, ali, limitando, né? E outro que tem um manejo um pouquinho melhor, então eu posso fazer ajustes mais simples, ou até concentrar aqui para nos próximos anos fazer no outro talhão. Né? Então é para isso que serve isso, para melhorar a gestão da própria adoção tecnológica, né, dos talhões dentro das propriedades ervateiras. Né. Agora, eu vou mostrar para vocês o efeito que a adoção de tecnologias traz para o resultado do erval, né, expresso na forma de produtividade. Lembrando que sem qualidade, produtividade não é nada. Né.
Então nós temos aqui algumas tecnologias de produção, análise de solo, adubação, calcário, muda se é cultivar ou melhorada, cobertura vegetal, recomendação da altura dos primeiros ramos, né, da inserção dos primeiros ramos na copa, remanescentes foliares após a poda de colheita, isso é muito importante, e a questão da renovação por decepo. Então veja o percentual de adotantes. Né, esse trabalho foi conduzido, né, em todo o Brasil. O sul do Brasil, onde cultiva erva mate. Né? Então veja, metade dos produtores não fazem análise de solo. Aqui 60% aduba, mas quantos que adubam baseado na recomendação? Né? E por aí vai. 34% de adotantes, né? 37%, 29% usa variedades melhoradas. Calcário lá 34%. Então isso indica pra gente que os herbais, de forma geral, eles apresentam uma baixa adoção tecnológica. Né? Então o resultado eu apresento agora. O total da amostra de produtores, a média de produtividade deles foi 7,3 toneladas por hectare. Vejam que é muito parecido com a média nacional, 7,3, 7,5. Né? Agora, só daqueles que não adotam essas tecnologias, a produtividade foi de 5 toneladas por hectare, até inferior à média, os que não adotam essas. E os que adotam essas em conjunto, claro, mas em momentos diferentes, a produtividade passa a ser, em média, 17 toneladas por hectare. Então veja que o resultado é muito superior. E aqui estão ervais pleno sol, arborizados e os adensamentos. A média é total deles. Né? Então isso é importante mostrar o efeito que tem a adoção tecnológica. É muito importante que os produtores tenham isso em mente e busquem gradativamente melhorar a tecnologia dos seus herbais. Novamente, tem muitas que não dependem de investimento financeiro. Né? A questão de ajuste de poda, por exemplo, né? O monitoramento de pragas e a eliminação de ramos, né? Tem um custo muito baixo. E outras que têm um custo maior, né? Mas que é possível ir fazendo aos poucos e melhorando o desempenho dos herbais. Ou concentra num talhão, ou distribui o recurso em toda a propriedade. Mas o importante é ter isso em mente, né? Um planejamento para ter um resultado, um objetivo no curto, médio e no longo prazo. Então, como considerações finais, o desempenho dos herbais no Brasil ele não é satisfatório. Né? A média de produtividade nacional ela está aquém do que os produtores que adotam tecnologias alcançam. Né? Só que existem soluções tecnológicas para produzir erva mate, mantendo a qualidade do produto, ao mesmo tempo em que se eleva a produtividade. Né? Só que para isso é imprescindível que se eleve então, os níveis de gestão, né, e da própria adoção de tecnologias principalmente sustentáveis, né, conforme as recomendações. O Erva 20 ele traz muitas dessas recomendações e tecnologias prontas para adoção em qualquer fase do Erval. Isso é muito importante. Né? Então, por fim, o Erva 20 ele é uma opção, ele não é uma imposição, ele é uma opção, né, para a produção sustentável de erva mate. Eu costumo dizer que ele pode ser encarado como até uma motivação para o surgimento de outros sistemas de produção, né, mais específicos por regiões, né, que sejam caracterizados localmente. O Erva 20 ele é uma referência da Embrapa, né, uma referência geral de manejo para a erva mate, mas que não é a única, né, e que os produtores sempre têm a decisão final do que eles vão adotar, né, de preferência acompanhado dos seus técnicos, né, de assistência técnica, seus agrônomos, engenheiros florestais, né, enfim. Então, em princípio é isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês e se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, né, esse é o meu e-mail, estou disponível para atendê-los na Embrapa de forma geral, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.